O rastro de um bando de cangaceiros não carregava a ideia de liberdade que muitos imaginam. O que ficava para trás era o cheiro de couro gasto, pólvora antiga e silêncio forçado. No sertão, o confronto nem sempre começava com luta. Às vezes, ele terminava antes mesmo de começar. Para compreender Virgulino Ferreira da Silva, é necessário afastar tanto a romantização quanto a demonização simplista. Ao longo das décadas, sua imagem foi moldada por narrativas populares, literatura de cordel e produções audiovisuais que muitas vezes alternam entre o herói justiceiro e o vilão absoluto. No entanto, a realidade histórica aponta para algo mais complexo. Lampião foi fruto de um contexto social marcado pela ausência do Estado, desigualdade estrutural e conflitos locais profundamente enraizados. Sua entrada no cangaço não ocorreu de forma isolada ou repentina. Está diretamente ligada a disputas entre famílias no interior de Pernambuco, especialmente envolvendo os Ferreira e seus rivais. Em um ambiente onde o acesso à justiça formal era limitado ou inexistente, conflitos eram frequentemente resolvidos por meio da violência. Esse cenário contribuiu para que indivíduos como Virgulino encontrassem no cangaço não apenas um caminho de vingança, mas também uma forma de sobrevivência e ascensão em uma estrutura paralela de poder. Ao longo do tempo, Lampião demonstrou habilidade em consolidar liderança e expandir sua influência. Diferente de interpretações romantizadas, seu grupo operava com base em práticas coercitivas. A obtenção de recursos vinha majoritariamente de saques, cobranças impostas e acordos forçados com fazendeiros, comerciantes e populações locais. Há registros históricos que indicam que muitos desses acordos eram firmados sob pressão, revelando um sistema sustentado pelo medo e pela necessidade de adaptação das comunidades. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que a relação entre o bando e a população não era uniforme. Em alguns casos, havia cooperação motivada por interesses mútuos ou pela busca de proteção em um ambiente instável. Em outros, predominava a imposição pela força. Essa ambiguidade contribui para a dificuldade de se estabelecer uma leitura única sobre o papel de Lampião no sertão nordestino. Do ponto de vista militar, o bando de Lampião se destacou pela organização e pelo uso estratégico do território. Equipados com armamentos considerados avançados para a época, os cangaceiros adotavam táticas de guerrilha que priorizavam mobilidade e surpresa. Evitavam confrontos diretos prolongados, preferindo emboscadas e ataques rápidos. O conhecimento detalhado da caatinga era uma vantagem decisiva, permitindo que o grupo se deslocasse com agilidade e dificultasse a ação das forças policiais. A disciplina interna do bando era um elemento central para sua sobrevivência. Lampião exercia autoridade firme e a manutenção da ordem dentro do grupo era tratada com rigor. Relatos apontam que desobediência ou atitudes consideradas prejudiciais ao coletivo podiam resultar em punições severas. Esse modelo hierárquico contribuía para a coesão do grupo, mas também reforçava um ambiente de constante tensão. Aspectos religiosos e crenças populares também desempenhavam papel relevante. Práticas como o uso de amuletos, orações e a crença em proteção espiritual eram comuns entre os cangaceiros. Esses elementos não apenas refletiam a cultura local, mas também funcionavam como mecanismos de fortalecimento psicológico diante dos riscos constantes enfrentados pelo grupo. A entrada de mulheres no cangaço, especialmente com a presença de Maria Bonita, marcou uma transformação importante na dinâmica interna do bando. Embora frequentemente retratadas de forma romantizada, essas mulheres viviam em condições desafiadoras, acompanhando deslocamentos constantes e lidando com um ambiente de insegurança permanente. Sua presença evidencia que o cangaço não era apenas um fenômeno masculino, mas também um espaço onde diferentes experiências se entrelaçavam. Do outro lado do conflito, as forças policiais conhecidas como volantes também operavam em um contexto de limitações estruturais e pressão constante. Formadas muitas vezes por homens com pouca formação formal, essas tropas utilizavam métodos duros para combater os bandos. Há registros de práticas violentas empregadas durante as operações,
o que contribuiu para um ciclo de confrontos em que a população civil frequentemente se encontrava em posição vulnerável. Esse cenário evidencia que o cangaço não pode ser compreendido apenas como um embate entre mocinhos e vilões. Tratava-se de um fenômeno inserido em uma realidade social complexa, onde diferentes formas de violência coexistiam e se retroalimentavam. A ausência de instituições eficazes e a desigualdade social criaram condições para o surgimento e a permanência de grupos armados como o de Lampião. Com o avanço do Estado brasileiro, especialmente a partir da década de 1930, esse quadro começou a se transformar. O fortalecimento das estruturas de segurança, o uso de novas tecnologias de comunicação e a articulação política com lideranças locais contribuíram para enfraquecer o cangaço. A redução das redes de apoio foi um fator decisivo nesse processo. O desfecho ocorreu em 1938, na região de Angicos, quando Lampião e parte de seu grupo foram surpreendidos por uma operação policial. Esse episódio marcou simbolicamente o fim de uma era. A partir daquele momento, o cangaço entrou em declínio, deixando de representar uma força significativa no cenário nordestino. Após sua morte, os acontecimentos envolvendo os corpos dos cangaceiros tiveram grande repercussão. O tratamento dado a esses restos mortais refletiu, por um lado, a tentativa de afirmação da autoridade estatal e, por outro, a construção de uma narrativa que buscava encerrar aquele período histórico de forma definitiva. A figura de Lampião permanece, até hoje, como objeto de debate. Sua trajetória suscita interpretações diversas, que variam conforme o enfoque adotado. Para alguns, ele simboliza resistência diante de um sistema excludente. Para outros, representa a expressão de um ciclo de violência sustentado pela ausência de justiça institucional. Mais do que tentar encaixá-lo em categorias simplistas, compreender Virgulino Ferreira da Silva exige reconhecer as múltiplas camadas que compõem sua história. Ele foi, ao mesmo tempo, produto e agente de um contexto marcado por instabilidade, desigualdade e disputas por poder. Ao analisar esse período, o que se revela não é apenas a trajetória de um indivíduo, mas o retrato de uma sociedade em transformação. O cangaço expõe as fragilidades de um sistema que, por muito tempo, falhou em garantir segurança, justiça e condições dignas para grande parte da população. Assim, ao invés de reforçar mitos ou buscar julgamentos absolutos, a análise de Lampião convida a uma reflexão mais ampla sobre as estruturas que moldam comportamentos e conflitos sociais. Sua história permanece relevante justamente por revelar como, em determinados contextos, as fronteiras entre autoridade, sobrevivência e violência podem se tornar difusas. No entanto, é importante dizer de forma direta: nenhuma condição social ou econômica justifica a violência. Se você se interessou por essa história, deixe um comentário com sua opinião e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este.